vocês. Vamos falar agora sobre aquilo que eu falei no início, né, do bloco, sobre meio ambiente, sustentabilidade, com o colaborador do coletivo RN Lixo Zero, Juan Pablo Barreto. Bom dia, Juan Pablo. Bom dia, Marco. Bom dia, Franklin. Bom dia, pessoal. Estou aqui representando o coletivo Lixo Zero, né? É um coletivo que surgiu aqui no Rio Grande do Norte em 2021, que faz parte do coletivo nacional, que surgiu em 2010. Ou seja, nacionalmente já existe há 12 anos, já está um tempo aí, né, na luta. Isso. E essa semana a gente está fazendo uma programação da Semana da Compostagem, que é um evento internacional que surgiu no Canadá em 1995, para incentivar práticas da sociedade civil, empresas e entidades públicas que praticam a compostagem. Eu sempre digo que o futuro das cidades sustentáveis passa pela compostagem. Natal é uma cidade que ela está começando ainda a perceber isso daí já há algum tempo e que a gente pode também operacionalizar e tornar isso como aliado para a modernização da cidade em vários aspectos da vida humana, né, como essa qualidade de vida que a gente preza para a nossa cidade. E isso é um tipo de processo econômico, social e ambiental que pode promover vários benefícios para a cidade. Modernização e humanização. Eu acho que uma cidade que investe nisso, né, uma gestão, né, que investe na coleta seletiva do lixo, ela humaniza a cidade, né? O lixo é um problema ambiental, passa por um problema social, de saúde pública, e a gente, quando fala em coleta seletiva do lixo, a gente sempre lembra do papel, do plástico, né? De separar a garrafa do papelão, enfim, eu separo meu lixo há mais de 20 anos, tenho cuidado de lavar ele, separar direitinho, e quando eu não entrego para a própria Ascamar, eu entrego para um catador de lixo, porque a gente vê hoje em dia, principalmente depois da pandemia, com o desemprego, que muita gente está vivendo da reciclagem. Então, geralmente, eu junto o meu lixo todo, entrego para alguém que vive da reciclagem de lixo. Mas muita gente se esquece, né, mesmo quem separa o lixo, assim como eu, que existe também um reaproveitamento do lixo orgânico, que é o resto de comida, não é isso? E é exatamente sobre isso que a Semana da Compostagem fala, né? Isso. Para se ter ideia, de décadas atrás, a matéria orgânica, né, o resíduo orgânico, que ele está dentro da lógica dos resíduos sólidos urbanos que as cidades produzem. Hoje, 45,3% de todo o lixo que é gerado no Brasil, ele é só matéria orgânica. Nossa. Devido à pandemia, né, 2020, 2021, houve um acréscimo nesses dados. Esses dados são de 2021, pela Abrelp e pelo Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, que publicaram um documento oficial mostrando esses dados. Houve um aumento nos descartáveis, outros materiais plásticos, devido às pessoas ficarem mais nas residências, elas terem a possibilidade de... Tá pedindo mais comida por delivery, comprando essas coisas? E houve um aumento significativo nesses descartáveis e uma diminuição, assim, pouca, né, mas significativa nos resíduos orgânicos. E também por iniciativas de, por exemplo, algumas entidades públicas, empresas estarem investindo nas práticas de compostagem, indústrias de compostagem, usinas de compostagem. Para você ter ideia, Margot, na Itália existem usinas que durante o período de inverno se usam reatores. São altos investimentos devido à temperatura, o processo, né? Depois eu vou falar sobre o que é a compostagem, sobre o processo de decomposição da matéria. É uma temperatura inferior que não acelera esse processo. E no Brasil a gente tem as condições ideais, no Nordeste mais ainda, devido a essa proximidade com a linha equatorial, né? A gente tem um clima que é de sol, vamos dizer assim, a gente vive numa cidade de sol, e é um clima propício para você fazer, por exemplo, pátios de compostagem que são de baixo custo. Então isso aí ajudou também nesses números. Pois é, a compostagem ela é basicamente restos de alimentos, é isso?
Isso, né? O que é matéria orgânica? Matéria orgânica, para efeitos didáticos, aquilo que já foi visto, por exemplo, vegetal e animal. Sim. Se você entender, tecnicamente falando, que existe um fluxo natural de nutrientes, ou seja, o que é vivo, ele vai para o solo. Sim. E do solo vai para as plantas e volta para a gente. E fertiliza o solo, né? Isso. Essa é a diferença do material orgânico do inorgânico. E nossa composição, ela é orgânica. Carbono, nitrogênio, cálcio. Isso daí também está presente no solo. Então, isso daí nada mais, nada é menos que nutriente. Então, se conseguíssemos entender que existe uma lógica, não entender o lixo orgânico, o resíduo orgânico como lixo mesmo, a ser descartado, ele é um nutriente antes de tudo. Sem ele é um dúvida. produto econômico, um produto social, um produto ambiental, né? Então, nesse sentido, se a gente começar a compreender essa lógica, facilita o que a gente pode falar de processos de gestão de resíduos, coleta seletiva. Sem dúvida. Hoje eu moro num apartamento, mas quando eu morava numa casa que eu tinha quintal, o único lixo que eu jogava fora era o lixo de banheiro, porque até resto de comida eu transformava em adubo e colocava nas plantas, né? Então dá sim para você reaproveitar todo o lixo que você produz, né? Você economiza o meio ambiente e, repito, você proporciona uma oportunidade financeira para aquela pessoa que está desempregada e que vive dos resíduos sólidos, né? Isso. Tem como aproveitar 100% daquele lixo que você Ele é produz. totalmente reaproveitável. Totalmente. E tem a biomassa também, né, Juan? Isso. A biomassa a gente entende que é aquela parte dos vegetais, a árvore, a casca, a folha, até o resíduo as fezes de poda. de animais também as geram fezes, energia. A biomassa, exatamente, né? Que são adubos, vamos dizer assim, de origem animal, por exemplo. Hoje, existe, assim, meio que tardio, talvez, mas a prefeitura, né, aqui da cidade começou a fazer uma cobertura de solo com resíduo de poda. Por exemplo, se hoje não se faz poda na cidade, levando grandes quantidades para o aterro sanitário de Ceará-Mirim. Eles são triturados e são deixados. Sim, eu já vi o caminhão Eu triturando na também. hora a poda. Isso. Eu só acho que está um exagero de poda aqui em Natal. A gente morrendo de calor e as árvores que já estavam todas frondosas, vamos podar, tirar como se folha fosse lixo. Isso eu ainda não consegui assimilar. Mas, enfim, pelo menos estão reaproveitando os galhos, as folhas, triturando e transformando em biomassa, em adubo, enfim. Né? Pelo menos isso. Isso. Tem um estudo sobre a produção de resíduo orgânico na Ceasa, por exemplo. Se eu não me engano, são cerca de 6 toneladas dia, aí vai variar um pouco. Se esses resíduos de poda, né, eles podem ser também armazenados em pátios e transformados em adubo, por exemplo, ali no Caique. Uhum. Eu digo isso porque são ideias de baixo custo. E o que é que isso gera, né? O que é que isso pode gerar? Ganho econômico. Você vai estar transformando em adubo e pode estar destinando em escolas públicas, fazendo plantio, ao invés de comprar. Já pensou na associação de catadores de resíduo orgânico? Olha só que maravilha. Isso existe já, na verdade. A Ceasa produz toneladas de lixo orgânico por dia, né? Portugal tem parte de compostagem que exporta para o Japão. Olha aí. Então, se o mundo está fazendo, se esse processo ele tem a ver com índice de desenvolvimento humano, que isso vai resultar numa qualidade de vida para as pessoas, para a cidade, se isso vai ter ganhos econômicos, sociais e ambientais. Né? Pois né? é. Porque também é um dos principais assim, recursos naturais que a gente fica exaurindo, né? Por exemplo, entender que o solo é um organismo vivo. Que o solo é um organismo vivo, você entendendo isso, uma pessoa no interior do estado, ela vai deixar de queimar folha e vai entender que aquilo é um nutriente para o solo. Sim. Que isso são práticas culturais que herdamos e reproduzindo de forma equivocada. Gente, você falou de uma coisa, eu voltei na minha infância agora. Minha mãe limpava o quintal todo, juntava aquele monte de folha e vamos tacar fogo. Lixo. Nossa, mas eu moro em Neópolis e até hoje esse costume de queimar lixo ainda existe. Gente, existe em toda parte. Eu ainda não entendo, por exemplo, qual é a dificuldade de você pegar, ir lá e colocar dentro de um tambor daqueles de lixo, ou então deixar separado, ou então procurar uma associação. Mas é cultural, é essa história de que folha é lixo, gente. Tem gente que vai para o Canadá no outono só para ver as folhas, os tapetes de folhas pelo chão, pelo chão do... É por isso Só que porque as folhas do de Canadá Quebec. uma coleta normal, de Quebec. ela Aí não aqui leva. folha é lixo. Eu não entendo isso. Ela não leva.
Se você faz uma poda, uma coisa, a coleta normal não leva. Ou você paga para ser retirado, ou então pede para a Urbana, Deus sabe lá quando, fazer essa coleta. Uma coisa que eu ainda acho é que na nossa sociedade as pessoas ainda têm a ideia de que vou jogar o lixo lá fora. É lá fora de onde? Se está todo mundo dentro do planeta. Exato. Se a gente está todos no mesmo lugar. E aí aquele lixo que você está jogando fora da sua casa está se livrando daquele problema e repassando para outra pessoa, falta entender que aquilo também vai voltar um problema para você. Aí depois não entende por que a rua alaga, né? Sim. Ah, minha rua tá alagada, isso é um absurdo, eu pago IPTU alto, não sei o que, lá. Meu amigo, você colocou o lixo para fora da sua casa, fora do horário que o caminhão passa. Você certamente não separou o seu lixo, não separou o plástico, o papel do resto de comida. Enfim, tá tudo errado, né? Você não acha que falta um pouquinho de educação, mas mais do que educação, né? A informação, algo que deveria começar ainda na infância, nas escolas, na rede pública de educação de cada município? Acho, sim, e concordo com a fala de vocês, tanto que existe, por exemplo, iniciativas no Brasil que são resultados de alguns problemas, por exemplo, de saúde. Em Santa Catarina teve um acontecimento que se chamou Revolução dos Baldinhos, porque um bairro de periferia que estava tendo surto de leptospirose, infestação de ratos e disseminação, né, de doenças, por exemplo, a dengue, e que o resultado existia uma comunidade que o lixo ele não era coletado de forma adequada, não era selecionado de forma adequada, e que isso gerava comida, vamos dizer assim, alimento para esses insetos e animais que causam doenças aos seres humanos. Um médico percebeu isso e fez uma parceria com a universidade e se desenvolveu métodos de compostagem adaptados ao local. Então, a partir disso, por exemplo, se a gente pegar o contexto de epidemia, de pandemias, de surto de dengue, né, que está acontecendo aqui em Natal, isso se deve também, em muito, a essa destinação incorreta desses resíduos. Com certeza. Se você deixar um resíduo misturado e botar no seu saquinho em frente de casa, vem gato, Claro. rato, barata, mosca, Não precisa ir muito longe, cachorro não. rasga. O enroncamento ali da praia de Ponta Negra, aquelas... O entre uma pedra e outra... Cai comida ali, porque ali, né, tem restaurantes, tem bares e tal. A comida que cai ali, num espaço entre uma pedra e outra do enroncamento, atrai os ratos, que atrai os gatos. A gente já mostrou várias vezes no programa de Salatiel, os ratos lá desfrutando da beleza da praia de Ponta Negra. Pois passeando entre aí, os... diga aí, o turista chega e a casa está desarrumada, cheia de rato em cima da mesa? Pois é, a gente chegou a esse ponto, né? Eu vi isso em Fortaleza, em Iracema. Uns ratos gigantes, e aqui, infelizmente, eu vi em Ponta Negra. Sim. Então, o problema é lógico, né? É lógico que vai acontecer isso. E qual é o dano, qual a perda para a sociedade, para as empresas privadas, para as prefeituras, para entidades governamentais? É uma tecnologia de baixo custo que ela não exige grandes investimentos, apesar de existir uma cultura que a gente não estamos ainda preparados, vamos dizer assim, nem para selecionar nossa coleta e, quiçá, entender como a gente pode praticar a compostagem no dia a dia. Juan, nosso tempo acabou. Infelizmente, o repórter CBN vai cortar a gente. Eu queria agradecer sua participação. Mais cedo, inclusive. Mais cedo, 3 minutos Muito mais mais cedo. Tá. Juan Pablo Barreto foi com quem a gente conversou aqui, colaborador do coletivo RN Lixo Zero, e falando sobre a Semana da Compostagem, que vai acontecer, está acontecendo já, né, Juan? Rapidinho. Isso, rapidão. Acessa lá, @RN Lixo Zero, tem a programação da Semana da Compostagem. Queria agradecer às embaixadoras, Lixo Zero, Agnes Dantas e Luísa de Sá, e que estamos à disposição. Maravilha. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã Tchau. só na P Boa e viagem. Frank. Obrigada. Até segunda. Não se demore. Valeu, galera. Tchau.